Aleluia, Deus é bom e fiel. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa na tua presença, aqui reunidos na tua casa com os nossos irmãos em Cristo para te adorar, ouvir a tua palavra, Senhor. Pai, que nesta noite tudo que fluir seja do teu santo trono para purificar o nosso coração, abrir a nossa mente espiritual e assim nós podermos entender os mistérios, Senhor, da tua palavra, em nome do teu Filho amado, Jesus. Você pode dizer amém? Fala para o seu irmão assim, que bom que você veio hoje. Aleluia. Marcos capítulo 15, versículo 37. E Jesus, dando um grande brado, expirou, ou morreu, ou faleceu. Amém? Pode se sentar. Mas hoje, o que eu quero trazer para vocês sobre altares, é que não importa o altar que o homem levanta, não importa altares que o mundo te mostra, te oferece, porque na Bíblia eu entendo que houve um altar que foi escolhido, houve um altar que foi programado, foi orquestrado, ornamentado, conhecido como Gólgota, ou o Monte Caveira. Amém? Como é que é o nome do monte? Não, o nome que eu falei antes? Gólgota. Esse Gólgota foi o altar escolhido para o maior sacrifício que já existiu na face da terra, e não haverá outro. Este foi o único no Monte Gólgota, ou no monte chamado Caveira, descrito no livro de Mateus, no capítulo 7, onde me ensina e me fala que o Cordeiro de Deus, ele se entregou a si mesmo, a Deus, pelos nossos pecados, como sacrifício. Alguém ofereceu um sacrifício altíssimo, para que eu e você pudesse estar aqui hoje. E no livro de Hebreus, fala que nas últimas 6 horas que Jesus passou naquela cruz, e durante esse tempo ele disse 7 frases que têm um significado muito profundo para as nossas vidas. Então nós vamos entender não só a mensagem de Deus, como algo que é do coração de Deus, para que nós entendamos nessa noite. Ele ficou 6 horas na cruz, as últimas 6, e ele disse palavras maravilhosas, palavras de ensino, palavras de conforto, e nós vamos entender que palavras são essas e por que Jesus disse isso. Eu vou trazer uma pequena ilustração para você. Quando nós passamos por momentos difíceis da nossa vida, ou quando nós enfrentamos a nossa cruz, cada um de nós tem a sua cruz, amém? Você já sabe qual é a sua cruz? Já, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então, quando nós temos momentos difíceis, quando nós nos deparamos com a nossa cruz propriamente dita, muitas vezes nós falamos palavras duras e tristes, sem pensar, e depois nós nos arrependemos de ter dito, porque foi em um momento de dor, ou foi em um momento de raiva que foi dito. Porém, a Bíblia me mostra que Jesus, sendo humano, Jesus era humano, amém? Ele estava humano, correto? Era Deus, Pai, Filho, mas ele era humano naquele momento. E a palavra me ensina que mesmo ele estando em forma humana naquela cruz, ele não falou nada que não devia, ele não olhou para a dor, para o sentimento, para a circunstância, e não falou nada para refletir, para que depois ele pudesse se arrepender. Muito pelo contrário, ele me ensinou que no momento mais difícil da vida dele, ele usou palavras de sabedoria e palavras sábias, ao qual nós vamos tomar como lição no dia de hoje. Se você tem hábito de anotar, por favor, anote. Se você tem uma memória boa, por favor, me acompanhe nesse pensamento, para que você possa entender quais são essas palavras. E já de início, a primeira palavra que Jesus disse quando estava na cruz, algo que nos ensina e algo que Deus tem falado conosco toda a vida, é algo que é a raiz da nossa salvação. E ele soltou, ou ele liberou uma palavra
de perdão. A primeira palavra que Jesus disse quando ele estava ali na cruz, ele liberou uma palavra de perdão. Ele disse assim: olha, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na hora difícil da dor, ele podia falar muitas outras coisas, mas ele preferiu: olha, eu tenho o coração de Deus. O Espírito Santo habita em mim, então vou fazer o seguinte: eles estão me condenando, estão jogando pedra em mim, estão me crucificando, ok, mas eu vou pedir ao Pai para que perdoe, porque eles não têm entendimento, eles não sabem o que eles estão fazendo. No livro de Lucas, capítulo 23, na oração de Jesus, ele expressa profundamente no coração dele o amor, e ele pede a Deus Pai para perdoar os seus malfeitores. Eu entendo pela palavra que perdão tem mão dupla. Você sabe o que é mão dupla? Né? Ela vai e a mesma mão volta. Então, a mão dupla. O perdão, ele tem mão dupla. Ela cura quem perdoa e quem é perdoado. É verdade ou não é? O perdão é a melhor coisa que o cristão pode praticar, porque ele alivia a angústia do coração de qualquer ser humano. Qualquer pessoa angustiada, qualquer pessoa aflita, se ele estiver precisando de perdão e ele alcançar o perdão, a alma dele fica contente, ele fica alegre. E se você fez algo para alguém que você precisa pedir perdão, você não tem sossego, a sua paciência é curta, parece que as coisas não estão andando, e fica uma voz dizendo no seu ouvido: perdoa, vai lá e conserta esse negócio. Então, enquanto você não vai e faz, parece que as coisas não clareiam para você. Jesus perdoou. Sabe por que Jesus pediu perdão para que Deus perdoasse aqueles homens? Porque ele queria demonstrar no testemunho próprio, dele próprio, ao subir na cruz e cumprir o propósito de ensinamento que ele tinha para nos ensinar sobre perdão. Como o nosso Deus iria nos ensinar a pedir perdão ou perdoar, se o exemplo não partisse dele mesmo? Se aquilo não partisse do coração dele para demonstrar para nós que na pior hora da nossa vida, não adianta jogar pedra, não adianta esbravejar, não adianta gritar, é simplesmente liberar o perdão como Jesus nos ensinou nesse dia. A segunda palavra liberada na cruz foi uma palavra de esperança. Ele disse assim para o ladrão da cruz: em verdade te digo, que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele deu uma palavra de esperança para esse homem, no meio de tanto sofrimento. Cá entre nós, Jesus sofreu ou não sofreu? Sofreu muito. Mas ele não perdeu o foco do principal objetivo, da principal missão que Jesus tinha nessa terra, que era de salvar e dar felicidade e garantir a salvação para todo aquele que nele crê. Ele não perdeu o foco nesse ponto. E mesmo sofrendo terríveis dores, como diz a palavra, Jesus foi capaz de liberar uma palavra de esperança para alguém que estava numa situação mais difícil do que ele, que estava do lado dele. Quando todos os abandonaram, quando todas as pessoas abandonaram Jesus, deixaram ele de lado, ele vem com esse ensinamento aqui e fala: olha, embora se todos te abandonar, Jesus jamais abandona os seus. Você tem no seu coração que você é de Deus. Amém? Então, quando todo mundo virar as costas para você, Ele não vira as costas. Ele não esquece de você. Jamais, em qualquer circunstância, em qualquer movimento da sua vida, Deus está do seu lado. E a palavra me diz que Ele enxugará do teu rosto toda lágrima que você tiver. E a terceira palavra que Jesus liberou na cruz, uma palavra de responsabilidade. Jesus, vendo a sua mãe perto de João, a quem ele amava muito, ele disse para ela assim: mulher, este é o teu filho. Jesus demonstrou uma preocupação com a família, a preocupação com a mãe. E ele sabia que, embora ele tenha cuidado da mãe como filho mais velho, como sempre ele fez, mas ele entendia que daquele momento em diante, ele não poderia mais cuidar da mãe dele. Então ele pediu ao seu amigo para
o ajudar nessa missão. Ele deu a responsabilidade para o seu amigo João, para guardar a sua vida espiritual e cuidar da sua família. Eu entendo que muitas vezes, no nosso momento difícil da nossa vida, é difícil de perdoar, é difícil de se ter esperança, e é difícil, muito mais ainda, de pedir socorro na hora que nós precisamos. Porque nós somos orgulhosos, fala a verdade, somos ou não somos? Nós somos orgulhosos. Na hora que a gente precisa, a gente não consegue pedir ajuda, a gente não pede help. Na hora que nós estamos no sufoco, a gente quer dar conta com os nossos próprios braços. E aqui Jesus está demonstrando, olha, a partir de agora, ele estava na cruz, não podia cuidar da mãe, não podia cuidar da sua família, então ele pede a um amigo para cuidar por ele. Porque a missão dele estava sendo concluída naquele exato momento. E a palavra da cruz, ela tem algumas controvérsias, algo que às vezes mexe com a nossa cabeça. A quarta palavra que Jesus liberou na cruz foi uma palavra de humildade. Fala comigo assim, humildade. Lá de dentro do coração, humildade. No livro de João, capítulo 19, 28, Jesus fala a seguinte frase: tenho sede. E a gente fica, poxa, Jesus é a fonte de água viva. E agora, nesse momento, ele diz, tenho sede. Demonstrando a humildade. Porque como Deus, nós sabemos que era só ele dizer uma palavra e aquilo tudo se acabava. Bastava ele levantar os olhos ao céu e tudo aquilo botava por fim, botava por terra. Mas aí quando ele levantou e lembrou que tinha Adriana, que tinha Leonardo, que tinha Lenora, que tinha você que está comigo hoje, ele pensou, eu não posso dizer para descer, não posso pedir para descer da cruz. Eu tenho que cumprir o meu propósito, porque senão meus filhos não ouvirão a palavra. Não entenderão o verdadeiro sentido da crucificação de Jesus. Alguns pensam que Jesus foi crucificado só pelos pecados. Sim, foi, mas não foi só por isso. E as coisas boas que Jesus deixou e falou, que às vezes a gente não recorda. A sede dele era humana, como eu disse, ele estava na forma humana, então ele teria sede, com certeza. Porém, a maior sede de Jesus naquele dia, e a maior sede de Jesus hoje, é buscar as almas que estão perdidas nesse mundo. É buscar os mortos nos deleitos do pecado. O vinagre que eles deram na boca de Jesus, eles deram vinagre para Jesus, você acredita nisso? Jesus lá na cruz, sofrendo isso tudo, eles pediu água, tenho sede, e deram vinagre. Vinagre é um composto químico que ele é corrosivo, ele é azedo. Mas eu aprendi que a água de Jesus é vida, e esta água, ela elimina qualquer corrosão de pecado na sua vida. Ela lava, ela te purifica de todo o pecado, a água viva de Jesus. A sede revela uma fraqueza, e nós temos a necessidade de buscar dessa água que vem da fonte de Deus. Quem tiver sede, beba da água que eu te ofereço e jamais terá sede. Porém, ele teve sede como humano, como ser humano naquele dia. Eu e você ainda estamos na forma humana. Nós teremos sede de água e fome de pão. Mas se nós bebermos da água de Deus e comer o pão da vida, que é a palavra, nenhum mal nos sucederá, porque nós estamos na presença de Deus. A quinta palavra que Jesus liberou na cruz, uma palavra de sacrifício. Jesus clamou assim quando ele estava ali: Eli, Eli, lama sabachthani, ou quer dizer, traduzindo, meu Deus, por que me abandonastes? Primeiro, Jesus deu um grito de dor como ser humano, no momento em que a ira de Deus, que estava reservada para ser caída sobre nós, caiu sobre os ombros dele. Segundo,
Ele deu um brado de vitória, porque cumpriu o propósito de Deus para salvar o mundo. E ele citou o Salmo 22, 1. Irmãos, você sabe o que é o cálice da ira de Deus? Leia o livro de Apocalipse quando você tiver um tempinho. Você vai entender o que é esse cálice da ira de Deus. Deus é bom, não é? Deus não é amor? Deus sara, cura, liberta. Deus faz tudo de bom, mas a justiça dele é reta. Imagina Deus irado. A mesma força de amor é a força de justiça. A sexta palavra. Jesus liberou na cruz, no monte, como uma palavra de redenção. Redenção quer dizer o quê? Redimi, salvei, paguei. E aí ele vem com esta palavra seguinte, olha, está consumado. Jesus cumpriu com perfeição o plano da salvação instituída por Deus sobre a vida dele. Do Éden até a ascensão ao céu. Do início ao fim. O alfa e o ômega. Jesus selou com sangue o pacto da nova aliança. Por isso que nós temos uma aliança com Deus. Ele nos fez uma aliança. Quando ele estava na cruz, ele disse, está consumado. E o sangue dele foi derramado. Foi um anel, uma aliança feita com o sangue de Jesus, para que nós pudéssemos entrar na graça de Deus. A palavra está consumado significa que a sua obra foi completa. Não faltou nada. Foi como um carimbo, foi como uma tinta que foi carimbada num papel, porém essa tinta era o próprio sangue de Deus para a remissão dos nossos pecados. E aquele que crer e aceitar que o sangue de Jesus é bom e foi derramado para a remissão do seu pecado, a Bíblia me diz no livro de Romanos, está livre da lei, do pecado e da morte. Se você entender, se você aceitar que o sangue de Jesus foi derramado para remir os seus pecados, para te salvar, para levar você para o céu, está garantido na palavra, na Escritura. Está livre da lei, do pecado e da morte. Você viu tanto que é bom servir a Deus? Quanta coisa boa. E a cruz foi rapidinho. Se você não parar, você não consegue entender essa profundidade de Deus. E a sétima e última palavra que o Jesus liberou na cruz. Uma palavra de entrega. Quando ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele deu um brado em alta voz e constatou-se a sua morte física, porque ele era como um homem. Eu aprendo em toda a Bíblia, em todo esse período, tempo de cristão, que a salvação é de graça, porém ela custou um alto preço. O cordeiro imaculado, ou o cordeiro puro, ele foi sacrificado em uma cruz, em um altar separado para que isso acontecesse. E eu aprendi que Jesus, ele não foi assassinado. Às vezes nós temos, olha, mataram o meu Jesus, assassinaram Jesus. Mas eu entendo pela palavra de Deus que Jesus, ele não foi assassinado. Sabe por que ele não foi? Porque ele morreu voluntariamente. Ele morreu voluntário, ele se deu para que aquilo acontecesse, para que eu e você fosse salvo. Mas o que matou ele naquela cruz não foi os cravos, não foi os espinhos, não foi os açoites, não foi a cruz pesada que ele arrastou por um longo período de tempo, e sim, foi todo o pecado da humanidade que pesou sobre os ombros dele.
Você já viu tanto que, quando a gente é criança, a gente acha bom o outro levar a culpa por nós? Você faz uma arte e você sorri quando o outro coleguinha leva a culpa por você. Mas é algo físico, é algo terreno. Agora imagina alguém morrer, ser condenado, apanhar, ser crucificado por causa de um erro que seria teu, que seria meu. Aí as pessoas podem pensar, pastor, você está muito radical, há 2000 anos atrás aconteceu isso, agora o senhor está falando a mesma coisa, porque a palavra de Deus, ela se renova. Se eu creio em Deus, se eu creio nessa promessa, se eu creio que eu vou ser salvo, eu tenho que acreditar nessa história, eu tenho que viver e tenho que pregar ela. Eu não posso dizer que eu quero ir para o céu, que eu sou cristão, que eu carrego a minha cruz, se eu não aceito essa verdade que está escrita. Porque eu quero todas as promessas de Deus na Bíblia, eu quero para mim, todas as promessas. Só que tem um detalhe, tome a sua cruz e siga-me. E se a nossa cruz, irmãos, a nossa cruz não foi pesada como a de Jesus? A sua cruz, você não foi açoitado para você ter a sua cruz. Você não foi condenado, porque o sangue dele livrou você da condenação. A cruz é o evangelho que todo crente deve viver. Cada situação dolorosa na sua vida pode ser uma ferramenta, guarda isso aí, para crucificar o velho homem que habita em você, para purificar a sua alma, fazer você ressuscitar e ser verdadeiramente espiritual com Deus. Talvez você passe perseguição, passa luta, faz parte da nossa cruz, faz parte do nosso dia a dia. Porém, cada luta dessa deve servir como instrução de aprendizagem para cada um de nós. Ninguém que comete um erro hoje faz ele amanhã de novo. É muito difícil a pessoa errar consequentemente, seguidas vezes sabendo que está errado. Então, se cada luta que vem, cada dor que vem, cada dificuldade vem, você passa por ela, você aprendeu a lição, você venceu, você passou um obstáculo com a sua cruz, quer dizer que aquela luta não vai voltar mais, porque você já aprendeu. E quando ela voltar de novo, você já sabe como sair dela, porque você aprendeu na primeira vez que aconteceu. Amém? Agora, muitos de nós é crucificado em vida. Muitos de nós sofrem muitas coisas, e muitos assuntos nos faz sofrer. Nossa família às vezes nos faz sofrer. Os nossos amigos às vezes nos faz sofrer. Às vezes o trabalho, às vezes o relacionamento, às vezes alguma coisa, alguma situação que aconteceu ao nosso derredor nos faz sofrer. Porém, eu quero dizer para você, olha, toma a sua cruz, sabendo que depois da crucificação, houve algo maravilhoso, que foi o quê? A ressurreição de Jesus. E ele ressurgiu com a vitória, com a glória e com a mesma bondade. Então, mesmo se você estiver passando por algo difícil, mesmo se você estiver sofrendo algo, passe, carregue a sua cruz, porque depois de tudo passou na sua vida, você vai ressurgir, vai ser ressuscitado para a glória do nome de Jesus. Toda vez que se levanta uma luta grande contra nós, você já reparou que vem uma vitória logo em seguida? Está aqui, ó, na Bíblia, acabei de revelar para você agora. Toda vez que você entra numa dificuldade, você passa aquela situação de estresse, logo em seguida vem uma vitória grande, você fala, então é por isso que eu passei aquele sufoco, porque Deus tinha algo grande para me dar agora. Só que o crente inteligente, o crente que é esperto, o crente que lê a Bíblia, entende o que Deus está dizendo. Toda vez que você entrar numa luta, em vez de você ficar blasfemando, em vez de você ficar questionando o porquê, você já sabe que é uma batalha, você já sabe que é uma afronta, então o que é que você faz? Vai para o joelho imediatamente, vence, porque depois você vai ter a vitória para a glória do nome do Senhor. Você tem que ser esperto. A luta começou, opa, peraí, a luta está começando, está se levantando algo contra mim, é porque Deus tem algo para me dar ali na frente, o diabo não vai tirar essa visão, eu vou dobrar o meu joelho, adorar a Deus, porque a vitória é minha em nome de Jesus. Às vezes a Bíblia fala que nós perdemos, ou nós não recebemos, que nós não sabemos pedir, porque toda vez que a cruz fica pesada, nós temos o hábito de lamentar, nós temos o hábito de reclamar, de perguntar o porquê. Por que isso, por que aquilo?
Mas por que é desse jeito? A gente tem esse hábito, é humano. É humano, nós somos humanos. Mas o crente esperto, mais uma vez eu vou repetir para você entender. Começou a se levantar, saiba que a sua ressurreição será de glória e vitória para o nome do Senhor Jesus. Sua cruz pesou, irmão, dobra o joelhinho e fala, Senhor, eu sei que a batalha está chegando até mim, mas eu vou lutar de cabeça erguida, porque eu sei que a vitória é minha em nome de Jesus. A Bíblia não fala assim, a vitória é nossa em nome de... Se a vitória é nossa no nome de Jesus, a única coisa que nós temos que fazer é batalhar uma batalha que já está vencida. É só você aparecer na frente de batalha, glorificando a Deus, louvando ao Senhor e receber sua vitória. Em vez de nós ficarmos, às vezes, murmurando, reclamando ou perguntando o porquê. Isso atrasa a nossa bênção. Amém? Eu tenho certeza que esse ano não vai ser um ano igual ao ano passado. Quando as lutas vierem, nós vamos nos unir e vamos vencê-la como família. Nós vamos vencer na oração, no jejum, vamos vencê-la na presença de Deus. Nós vamos cantar o hino da vitória esse ano inteiro para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu perguntar para você. Então, na cruz, o Senhor liberou 7 palavras de sabedoria no momento mais difícil da vida dele, o momento onde ele estava sendo crucificado. E ele tinha motivo, se ele quisesse, humano, para não aceitar aquilo. Mas ele aceitou, liberou palavra de bênçãos, palavras sábias. E aí eu falo, como não seguir um Deus desse? Como não seguir? Quando ele diz que a Bíblia é o manual da vida do crente. Siga o que está na Bíblia e jamais você cometerá erros. Siga o que está na Bíblia e a sua vitória continuará garantida até o dia que o Senhor voltar para te levar para estar com Ele. Amém? Quero orar, fazer uma pequena oração para nós entrarmos para a Santa Ceia, já que você entendeu o sentido da cruz nessa noite. Nós estaremos orando e agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Então, você que é batizado, você que está em comunhão, vai participar dessa ceia, renovar a sua aliança com Deus. Aqueles que não podem, não se preocupem, nós vamos trabalhar para que você também possa fazer parte desse grande banquete que é a ceia do Senhor, não só na terra, como também lá no céu, onde nós estaremos todos reunidos para a glória do Senhor. Aí eu olho para você e falo assim, você sabe que lá no céu só vai estar os vencedores, né? Todos aqueles que carregou a cruz aqui e venceu, vai estar lá. E todos nós que estamos aqui, Deus deu a mesma oportunidade para cada um de nós, de lutar, de vencer, de tornar a nossa cruz leve e suave, como diz a palavra dele. Eu queria fazer uma pergunta, antes de nós orarmos e antes da gente entrar na Santa Ceia. Nós estamos fazendo estudos, né? Na terça-feira de discipulado. Temos alguns alunos que estão ali conosco. E tem um aluno especial, né? Que está dedicando, buscando, pergunta, né? Então, o aluno, quando ele pergunta, é bom, é porque ele tem interesse em aprender, vocês concordam? E eu gostaria de fazer um convite para esse aluno especial hoje aqui, nessa Santa Ceia. Se quer aceitar Jesus, não precisa nem falar quem é, né? Porque o aceitar Jesus é muito bom, é ou não é, irmãos? Você está vendo como é que Deus faz? Não precisa falar quem é só. Então, nós estamos com todo carinho trabalhando com a irmã. Vamos fazer as aulas, vamos continuar depois. Eu convido você, se você tiver tempo, participa também das aulas, é muito bom, a gente ri. Às vezes eu dou uma chamada de vez em quando lá, né, porque os assuntos começam a sair. Mas é assim mesmo que funciona. E assim nós vamos aprendendo. Então eu gostaria de convidar a irmã Derlaide para vir aqui à frente. Ela quer aceitar Jesus. Nós vamos orar por ela, né? Aí quando ela batizar, ela vai participar da Santa Ceia, mas é o primeiro passo, é o reconhecimento. A Bíblia me ensina que a confissão pública de fé é a primeira, que é levantar a mão e aceitar. Essa é a primeira confissão de fé que ela está realizando hoje. E eu creio, em nome de Jesus, o mais breve possível, nós vamos batizar ela nas águas,
né, vamos glorificar a Deus pela vida da nossa irmã e todos nós vamos estar orando por ela. Amém? Queria que você ficasse de pé e estendesse as suas mãos para o altar do Senhor. Nós estaremos orando por ela, está aceitando Jesus hoje. Mais uma guerreira, né, dentro do reino, mais uma pessoa para lutar em favor de Deus, mais uma pessoa que Deus vai abençoar grandemente além do que está fazendo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, eu te agradeço, Senhor Deus. Pai, eu te apresento a tua filha, Pai, como ato de confissão de fé pública na tua igreja. Que a tua serva, Deus Santo, nesta tarde, estende as mãos ao teu altar, Senhor, para recebê-lo como Senhor e Salvador da vida dela. Para entender que o Senhor morreu para salvar todos os pecados dela, purificando, tornando-a alva como a neve, para que ela possa entrar no céu, Senhor, junto com todo o povo de Deus no dia do arrebatamento. Pai querido, nós nos alegramos em receber a tua serva nesta casa, nesta união, nesta aliança. Não só como um ser humano, mas também como um ser celestial, que estará, Senhor, ministrando, pregando, ensinando a tua palavra, aonde quer que os pés dela coloque. Pai, dê orientação a ela, leve, oriente mesmo, Deus. Dê o seu Espírito Santo do lado dela, em todo momento da vida, que a cruz dela se torne leve e o fardo suave, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor? Aleluia. Eu gostaria, é muito alegre, o céu está em festa, desde o dia que ela decidiu no coração dela que iria servir a Deus, e nós também devemos estar em festa. Amém? Eu gostaria imensamente que você abrisse a sua Bíblia, ou se você tiver, no livro de 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos fazer a leitura e apresentar aqui o corpo e o vinho, o corpo e o sangue, para nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor Jesus.